Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Esse é mais um vídeo da série Project em 5 minutos, que é uma série aqui no canal que eu tento compartilhar algumas dicas, alguns truques, algumas boas práticas de utilização do Project dentro desse intervalo aí de teóricos 5 minutos. Na maioria das vezes eu acabo extrapolando, nunca consegui fazer um vídeo de 5 minutos, mas vamos ver se hoje a gente consegue. Bom, hoje as dicas são para imprimir o cronograma. Então, não vai ter muita introdução, não vou falar muito na introdução, vamos direto à prática. Muita gente que usa o Project acaba tendo um pouco de dificuldade quando chega no momento de realizar a impressão, né, dentro do software. Então, eu vou trazer aqui algumas dicas, o que eu normalmente faço para imprimir os meus cronogramas, tá bom? Bom, a primeira coisa é, todas as vezes que você clica aqui em Arquivo e Imprimir, o que você visualiza na impressão, a visualização da impressão, é exatamente uma representação de como você está visualizando o seu gráfico de Gantt. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu estou visualizando o meu Gantt com a minha tabela de entrada, e aqui do lado direito o gráfico de Gantt. Não tem um zoom ou uma redução proporcional das barras, né? Eu estou visualizando as barras por dia aqui. Então, o que acontece é que quando eu clicar em arquivo e imprimir, é exatamente essa representação que eu vou ter. Então, o que eu estou vendo lá no Project, no meu gráfico de Gantt, é exatamente o que ele está reproduzindo aqui para impressão. E aí, na medida que eu começar a navegar pelas páginas aqui, eu vou começar a visualizar o meu Gantt, eu vou começar a visualizar as páginas do meu projeto, tá bom? Então, a primeira coisa é, quando você for fazer a impressão dentro do seu cronograma, dentro do seu Gantt, você tem que tomar a decisão do que é necessário imprimir. Então, eu tenho que dar mais foco para a minha área da tabela, para eu mostrar mais informação relacionada às minhas colunas, ou eu tenho que dar mais ênfase no Gantt. Se eu tiver que dar mais ênfase na tabela, então eu posso diminuir essa barra de divisão aqui do Gantt, para que quando eu faça a impressão foque nessa janela. Então, se eu clicar aqui em arquivo e imprimir, a ideia é que o foco seja nessa janela. Entretanto, tem que tomar cuidado com o seguinte. Está vendo que aqui eu não fechei completamente a divisão. Como eu não fechei completamente essa divisão, se eu clicar em arquivo e imprimir, o Project vai entender que esses caras ainda precisam ser impressos. E aí, na medida que eu avançar aqui para as próximas páginas, ó, o meu gráfico de Gantt ele ainda está lá, ele ainda está sendo impresso. Então, se eu quero efetivamente focar apenas na tabela, eu fecho completamente a visão do Gantt aqui. Tá? E aí, quando você clicar em arquivo e imprimir, você vai perceber que não tenho mais navegação para a direita, ou seja, não tenho mais o gráfico de Gantt sendo exibido. Eu tenho apenas as tabelas do meu projeto, ou seja, apenas a tabela que mostra para mim as informações que são importantes. Uma coisa também que eu gosto sempre de fazer é preparar uma view ou preparar uma tabela especial com as informações que eu pretendo imprimir. O que acontece? Aqui nós estamos na tabela de entrada, né? Então é a tabela padrão do Project. A tabela de entrada, se eu tivesse, por exemplo, compartilhando um status report do meu projeto, ela não seria suficiente, ela não vai informar o que eu preciso saber, o que é relevante para mim. Então, uma coisa que eu gosto bastante de fazer, que eu recomendo que vocês façam, é clicar aqui em tabela e clicar em mais tabelas para você criar uma tabela personalizada, tá? Você pode clicar nova e criar uma tabela que contém as informações que são relevantes que você vai apresentar, seja para o seu patrocinador, seja para o seu cliente, para as pessoas com as quais você precisa compartilhar essa informação. Então, por exemplo, eu criei uma tabela aqui chamada tabela de Project Status. É a tabela que eu criei. Tá? Então, vai perceber que ela tem aqui um jogo da velha, né? Que é justamente para eu poder diferenciar essa tabela. Se eu clicar aqui em aplicar, essa tabela é a tabela que eu, por exemplo, gosto de utilizar para impressão, porque ela tem o status da tarefa, se ela está concluída, se ela é uma tarefa futura, se ela está atrasada, o nome, percentual concluído, a duração, se a tarefa está no caminho crítico ou não, qual era o término planejado, né, o término da linha de base. Aí eu tenho o início e o término da tarefa, de fato, que estão acontecendo. E aqui eu tenho as eventuais variações, né? Estou com variação positiva, estou com variação negativa. Nesse caso, o meu foco é no cronograma. É claro que eu poderia criar uma tabela com foco em custo, ou uma tabela com foco em trabalho. Então, depende muito do seu público. Mas, nesse caso, a minha tabela é uma Project Status, que eu quero saber quando que eu tinha planejado terminar, quando eu estou efetivamente terminando, se eu tenho alguma variação e qual é o status geral das tarefas. Tá? Todos esses campos são campos nativos do Project. Não tem nenhum campo aqui que tenha sido criado ou que
que seja eventualmente um campo personalizado. Quando eu trocar para essa tabela, que é a minha tabela de Project Status, né, minha tabela de impressão, eu vou lá e vou clicar aqui em imprimir, e aí eu tenho a opção de visualizar. Aqui, quando eu começo a visualizar essa informação, eu começo a perceber, claro, que eu estou vazando aqui, tem algumas colunas que não estão sendo apresentadas, né, porque eu tenho um espaço diferente, aí você pode fazer a configuração padrão, como em qualquer outro software, que você clica aqui em configuração de página, e você vai lá em páginas e define o tamanho do ajuste, né, para ele ajustar o tamanho da impressão, propriamente dito. Se eu clicar aqui em 90%, por exemplo, ainda estou perdendo uma coluna, então eu vou vir aqui e vou pedir para diminuir, por exemplo, para 85%, e aí ele vai mostrar para mim a tabela inteira, ou seja, não estou perdendo nada aqui, eu tenho todas as informações com todas as colunas. Lembrando que aqui, nesse caso específico, né, que a gente está tratando, os dois pontos iniciais aí que eu compartilhei, que eu acho que são importantes, são, primeiro, concentre-se naquilo que você vai imprimir. Segundo, crie uma tabela que contenha as informações relevantes que precisam ser compartilhadas com as pessoas. Eu acho que esses são os dois pontos iniciais mais importantes. Se você tiver necessidade de imprimir o Gantt, então o que vai acontecer? Por exemplo, o meu foco tem que ser no Gantt, ou então eu vou imprimir uma primeira página aqui, né, com uma tabela, e depois eu vou imprimir páginas do Gantt separadamente. Se for esse o caso, então você imprime primeiro a sua tabela, configura de maneira que você vá fazer a impressão, e depois você faz a mesma coisa aqui, da mesma maneira como você fechou completamente o Gantt, depois você fecha completamente a tabela. Quando você fechar completamente a tabela, clicar em arquivo e imprimir, você vai ver que o foco vai ser dado no Gantt. Claro. E aí, uma outra coisa que a gente precisa fazer é ver o espaçamento que a gente tem aqui do Gantt para determinar qual é a impressão que você vai fazer. Muitas vezes você tem cronogramas muito extensos, né? Então é muito difícil você imprimir um cronograma muito extenso em uma página única, por exemplo. Mas no meu caso, eu posso trocar aqui a escala de tempo. Então, se você clica em exibir, eu hoje estou trabalhando com uma escala de tempo em dias, eu posso, por exemplo, trabalhar com uma escala de tempo em semanas. Aí eu diminuo um pouco o espaçamento que eu preciso para impressão. Quando eu clicar aqui em arquivo e imprimir, eu vou ter uma facilidade maior de visualizar as minhas tarefas. O que está acontecendo é que eu consigo visualizar o Gantt, eu consigo visualizar quem está fazendo as tarefas, mas eu não sei qual é o nome da tarefa. Para eu não precisar ficar quebrando a cabeça, eu gosto de clicar aqui em configuração de página. E aqui em modo de exibição, tem uma opção muito legal, que é imprimir as primeiras X colunas em todas as páginas. No meu caso, eu gosto de imprimir, nesse caso especificamente, eu vou imprimir as 4 primeiras colunas, porque as 4 primeiras colunas vão possuir as informações que são o ID da tarefa, o nome da tarefa e o status, né? Então, na hora que eu clicar aqui em OK, a gente vai começar a perceber que eu tenho as 4 primeiras colunas sendo impressas, ou seja, o ID, eu tenho aqui o status geral, indicadores, né? O status da tarefa, o nome e aí, efetivamente, a tarefa, como elas estão acontecendo aqui dentro do gráfico de Gantt, tá bom? Você também tem a opção de remover a legenda. Tá? A legenda ela é importante porque você vai saber o nome do projeto, a data da impressão e algumas informações referentes às tarefas que você tem aqui. O que é tarefa, o que é marco, o que é divisão, o que é resumo do projeto e assim por diante. Então, assim, você tem duas opções, basicamente. Você tem 3 opções, basicamente. Quando você clica em configuração da página, você pode vir aqui em legenda, tem uma aba exclusiva para legenda. Você pode dizer que você quer imprimir uma legenda em cada página, que é o que está acontecendo aqui hoje. Eu posso ter uma página exclusiva de legendas, e se eu clicar em página exclusiva de legendas, na hora que eu der OK, o Project vai reajustar essa informação e na medida que eu navegar aqui, eu tenho uma página exclusiva só para a legenda, que é essa daqui. Então, teria a impressão da tabela com o Gantt e uma outra página exclusiva para a legenda. Ou você pode pedir para o Project não imprimir legenda de maneira alguma. Você pode falar para ele que você não quer legenda, na hora que você der OK, não vai ter nenhuma página de legenda, é uma página única com a tarefa e também o seu gráfico de Gantt aqui, que foi a maneira como a gente escolheu nesse momento, né? A gente deu ênfase para o Gantt e pediu para o Project imprimir as 4 primeiras colunas.
Uma outra coisa que eu gosto de fazer sempre é o seguinte, por exemplo, nesse caso eu vou deixar uma página de legenda, tá? Desculpa, eu vou deixar uma legenda por página. Em todas as páginas que forem impressas eu quero ver legenda. Vou dar OK, e aí eu vou dar uma outra dica aqui que eu acho muito legal. Quando você faz esse trabalho de impressão, na medida que você tem aqui os dados, né, do seu cronograma, eu vou perceber que o espaçamento que eu preciso não é compatível com o tamanho da página. Então, a fase de capacitação aqui, por exemplo, se eu clicar aqui para baixo, ela está escapando. Então, tem algumas tarefas que são da fase de capacitação que eu não consegui imprimir, vamos colocar assim, dentro dessa página. É claro que eu poderia vir aqui na configuração da página e diminuir o tamanho, né, o ajuste para que ela coubesse, mas a depender do tamanho do seu cronograma, você pode ter mais ou menos páginas, e aí o número de tarefas, se for muito grande, mesmo que você diminua muito o ajuste, não vai fazer muito sentido, porque você não vai ter nem condições de visualizar as informações. Vamos colocar dessa maneira. Então, uma coisa que pouca gente sabe, mas que dá para fazer no Project, é você colocar uma quebra de página, tá? Então, eu poderia dizer o seguinte, ó, iniciação, planejamento, preparação, instalação, parametrização, tudo isso eu quero que seja impresso nessa página. Mas essa fase aqui de capacitação eu quero numa outra página, porque eu não quero ter linhas órfãs. Então, eu tenho aqui duas linhas praticamente, né, o treinamento para membros, a capacitação concluída. Claro, são três, né, o projeto concluído, que fazem parte originalmente dessa página aqui, que estão dentro da capacitação, mas que eu não gostaria que ficassem órfãs. Então, para que elas não fiquem órfãs, eu quero mudar a capacitação e jogar a capacitação para a próxima fase, para a próxima página, a fase inteira. Isso é muito legal, porque na hora que você está imprimindo, se você tiver um cronograma muito grande, você pode quebrar fases inteiras em páginas separadas, e aí você tem uma organização um pouco melhor. Para fazer isso, a gente não faz aqui por dentro da impressão, tá? A gente tem que fazer o seguinte, eu vou clicar aqui nesse botãozinho que você tem a personalização da barra de acesso rápido, né? E eu tenho aqui, ó, mostrar, na verdade, desculpa, não é o acesso rápido, é a faixa de opções, tá? Então, o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui em qualquer menu, clicar com o botão direito, e você vai ter uma opção chamada personalizar a faixa de opções. Vou clicar aqui em personalizar a faixa de opções. Aí você vai ter aqui os comandos, né? Você tem os comandos mais usados. Eu posso vir aqui escolher todos os comandos e dentro desses comandos tem um comandinho chamado inserir quebra de página. Então, se você trocar aqui para todos os comandos, você desce aqui e você tem inserir quebra de página. Vamos lá, inserir imagem, aqui ó, inserir quebra de página. Talvez isso até esteja acessível aqui dentro da ferramenta de acesso rápido. Vamos ver. Se a gente colocar aqui todos os comandos, tem essa opção lá, inserir quebra de página? Eu acho que sim. Inserir linha, inserir quebra de página. Então, ao invés de colocar numa nova guia, eu vou colocar aqui, porque eu tenho o botão salvar, o desfazer, o refazer. Então, eu vou adicionar esse inserir quebra de página aqui, não na faixa de opções, mas na faixa de acesso rápido. Adiciono para lá, dou OK. E aí, olha só que interessante. Quando eu voltar aqui a minha barra, porque eu preciso ver, né? Eu vou clicar aqui na capacitação e vou clicar aqui em inserir uma quebra de página, bem aqui na capacitação. Insira essa quebra de página, não vai acontecer nada assim, não vai dar nenhuma mensagem. Aí eu posso fechar de novo, e quando eu clicar lá em arquivo, imprimir, olha só que interessante. A capacitação não está mais aparecendo nessa página. Então, você tem todas as informações, e aí a capacitação, como é um grupo separado, uma fase separada, não quero que haja ou que existam linhas órfãs, eu criei ali a quebra de página, automaticamente ele pulou para cá. Então, isso é legal, porque a depender do seu cronograma, se o cronograma for muito grande, você consegue dar uma quebrada no seu cronograma e facilitar um pouco aí a utilização das tarefas, a organização das informações, tá bom? Uma última dica que eu queria também comentar, que é importante aqui para o nosso Project em 5 minutos, que deveria ser 5, já estamos chegando em 15, então Project em 15 minutos, é o seguinte, todas as tarefas aqui, algumas tarefas do meu cronograma, possuem anotações. Eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar com anotações, eu acho que é muito importante, porque a gente mantém toda a comunicação, o histórico do projeto, todas essas informações elas ficam ali disponíveis.
Então, tem uma coisa que eu gosto de fazer bastante, que é quando eu estou configurando a minha página aqui para impressão, eu clico aqui em configuração de página, depois eu clico aqui em modo de exibição, e você tem uma opção chamada imprimir anotações. É uma coisa que pouca gente faz, mas que vale muito a pena, porque quando você clica aqui em imprimir anotações, o que o Project vai fazer? Ele vai criar uma outra página, uma terceira página de anotações, e aí quando você navegar para essa página de anotações, cadê a minha página de anotações aqui? Eu tenho essa primeira. Por que ele não imprimiu? Vamos lá, vamos voltar aqui. Imprimir anotações. Ok. Acho que o meu Project só não leu aqui, mas agora ela está aparecendo aqui no final. Ó. E aí, quando você for ver aqui, você tem uma página 3 que é exclusiva para anotações. Então, eu sei que eu tenho uma anotação na tarefa 3, que é a tarefa chamada reunião inicial de alinhamento, e aqui está a anotação. Depois eu tenho uma anotação na tarefa 9, que é a tarefa chamada realização de entrevistas com key users, e aqui está a anotação, e assim sucessivamente. Então, como esse é uma impressão que a gente vai fazer, por exemplo, para um status do projeto, vale muito a pena a gente ter essas informações aqui, porque justamente isso vai fazer com que a gente tenha facilidade, né, com que isso facilite a compreensão. Então, a página de anotações aí também é uma dica super legal para quem trabalha com esse recurso dentro do Project. Beleza? Bom, é isso, pessoal. Eu queria compartilhar aí o que eu uso no meu dia a dia para impressão. Eu não tenho aquelas impressoras gigantes que você pode imprimir para colar na parede e tal. Então, eu tenho que imprimir normalmente por PDF para mandar para um cliente, para mandar para um fornecedor ou um parceiro. Essas são algumas das técnicas aí que eu utilizo no meu dia a dia para imprimir no Project. Você tem alguma dica que você quer compartilhar? Tem alguma coisa que você usa no seu dia a dia que facilite a impressão dos seus cronogramas? Se tiver, participa aí nos comentários, vai ser interessante compartilhar e poder atingir mais pessoas e poder gerar uma discussão bacana aí para a gente poder saber quais são as dicas que cada um usa, quais são as técnicas que cada um usa para imprimir. Beleza? Bom, esse project em 5 minutos ficou, na verdade, project em 17 minutos. Me desculpem aí a extensão, mas não dava para fazer um vídeo menor porque eu queria explorar aí todas essas opções. Se você não conhecia o canal, se você não era inscrito no canal, se inscreve. Sempre tem vídeo aqui bacana sobre Project Online, Power BI, sobre essas coisas bacanas aí, ferramentas de gerenciamento de projetos. Beleza? Então, fico aguardando aí os seus comentários. Deixa aí também o que você gostaria de ver nos próximos vídeos da série Project em 5 minutos, para a gente poder gerar um conteúdo bacana aqui. Um grande abraço e até a próxima.